E agora vamos dar início à nossa terceira aula do workshop Inteligência Artificial para Iniciantes. Deep Learning, gente, introdução às redes neurais. Acho que vocês vão gostar dessa aula aqui. Bom, vamos aqui naquela vibe de baby steps, tudo bem? Considerando que vocês nunca ouviram falar, ou talvez já ouviram falar de uma rede neural. Vamos saber por que ela é tão falada, principalmente no nosso curso, logo no primeiro semestre, os professores eles já estão falando de rede neural. Eu lembro que no primeiro semestre o Yales ele já falava disso quando eu fiz cálculo 1, foi com o Rui. Muita gente perguntava qual que ia ser a aplicação de cálculo 1 no nosso curso, aí ele sempre falava dessa tal rede neural, e ninguém sabia o que era esse raio dessa rede neural. Então, essa aula aqui é para esse tipo de pessoa que, como eu, também não sabia, não fazia ideia como funcionava, para que serve, em que contexto é aplicado essa tal dessa rede neural e o que seria também esse Deep Learning, que também é muito falado no nosso curso. Bom, galera, antes da gente iniciar no assunto em si de rede neural, o que seriam as redes neurais, o que seria o Deep Learning, eu quero fazer uma breve revisão do que nós vimos nas aulas passadas, tudo bem? Vamos iniciar revisando modelos de Machine Learning. Galera, digitem aí no chat ou liguem o microfone, se manifestem de alguma forma para ver se vocês lembram o que seria um modelo de Machine Learning. Uma palavra que faz vocês lembrarem, uma frase, o que vocês entenderam como sendo esse modelo de Machine Learning. Foi uma coisa que a gente bateu bastante na tecla na aula passada, para vocês desconstruírem que era uma coisa desconhecida, que era uma caixa preta que a gente não consegue monitorar, não era algo concreto, algo palpável. Então, o que vocês entenderam como sendo esse modelo de Machine Learning? Hein? Quero ouvir de vocês, galera, para não ficar só eu falando aqui. Nem que seja uma palavrinha. Bom, gente, nós vimos na primeira aula, pelo menos eu deixei bem claro para vocês, que modelo de Machine Learning nada mais é do que um algoritmo matemático, tudo bem? Que, inclusive, é o mesmo slide que a gente usou na primeira aula. Ele é um algoritmo que tem o propósito de fazer previsões, ou seja, eu vou dar para ele algumas entradas e vou pedir uma saída. Aqui eu tenho vários inputs, ele vai me dar um output. A partir de um conjunto de dados conhecidos, ou seja, dados que já são categóricos ou não, que já tem a resposta deles ou não. No caso, vai depender de qual tipo de aprendizado eu estou trabalhando, se é o aprendizado supervisionado ou não supervisionado. E a partir desse conjunto de dados conhecidos, ele vai tentar fazer previsões para dados desconhecidos, tudo bem? Ou seja, dados que eu ainda não mostrei para ele. Então, com base no que eu mostrei, ele vai tentar prever o que eu ainda não mostrei, dados novos, tudo bem? E também na primeira aula nós vimos alguns exemplos dos principais modelos de Machine Learning, tudo bem? Inclusive, vocês lembram quais foram que a gente viu até agora? Não precisa na primeira aula, porque na segunda a gente também viu outro. Alguém lembra quais foram os principais modelos que nós vimos? Nós vimos 3 modelinhos até agora. A gente foi do mais simples até um dos mais usados também. Galera, esses modelos são esses que a gente viu até agora no workshop. Nós vimos o K-Nearest Neighbors, que é um modelo, se vocês não lembram, ele classifica com base na distância euclidiana ou não dos vizinhos mais próximos na distribuição de dados. Então, ele vai ver qual que é a classe majoritária e vai classificar o dado desconhecido com base na classe da maioria, que está ao redor dele, dependendo do número de vizinhos que eu escolhi. A gente tem também o modelo do Naive Bayes, né, que, como eu mostrei para vocês, é um modelo baseado nas probabilidades de cada feature, de cada característica da nossa amostra. Ele vai classificar as probabilidades considerando que elas são independentes, mesmo quando elas não precisam ser independentes, por isso o nome Naive. É uma classificação meio ingênua de se fazer, porque eu considero que cada feature seja independente, mas elas não precisam ser. Como eu falei, aquele exemplo de prever se vai chover amanhã com base nas características do dia anterior. Ou seja, eu vou ver a temperatura, eu vou ver a velocidade do vento, eu vou ver a umidade. E aí, se eu for classificar utilizando o Naive Bayes, eu vou considerar que cada uma dessas características não dependem uma da outra. Sendo que elas podem depender, né? A umidade pode ter a ver com a temperatura, pode ter a ver com a velocidade do vento. Mas para o Naive Bayes, todas elas vão ser independentes, porque isso vai me permitir quebrar as probabilidades do cálculo matemático e tentar encontrar a probabilidade máxima do meu Y predito, da minha predição, né? E vimos também na segunda aula, vocês viram com o Jadson e com a Giovana e o Samuel, o modelo de regressão linear, que na verdade é mais uma etapa do aprendizado supervisionado.
em que você tenta encontrar uma função, tenta encontrar uma reta que melhor obedece à distribuição de dados, tudo bem? Inclusive, a Giovana mostrou até o dataset das bicicletas, do aluguel de bicicletas. Vocês viram um exemplo prático nisso. Bom, gente, agora nós vamos para uma vibe diferente, mas que vai seguir o mesmo ritmo que a gente vai até agora. Nós vamos ver mais um modelo de machine learning. E vocês vão entender por que eu estou fazendo tanto suspense para ele, gente. Esse modelo aqui, ele não é como os outros, certo? Ele é um one of a kind. Ele é bem diferente, tipo, no sentido bom e no sentido de difícil também. Ele classifica de um jeito muito específico e ele não pode, e às vezes ele nem precisa só classificar, ele pode fazer várias coisas a mais. Então, pelo título da aula, vocês já devem saber do que eu estou falando, mas eu vou continuar fazendo suspense porque vocês precisam sair dessa aula sabendo a importância e a complexidade desse modelo, gente. Por que ele é tão usado, o poder que ele tem em relação aos outros modelos e de quem que eu estou falando, né? Eu estou, obviamente, falando da rede neural. Gente, uma rede neural nada mais é do que mais um dos modelos de machine learning que nós aprendemos até agora. Só que vocês vão ver que ele não é somente mais um, ele não é um modelo. Tanto que quando a gente fala de rede neural, a gente não se restringe somente a um modelo. A gente se restringe a todo um conceito, a toda uma arquitetura. Então, por exemplo, você não tem um código só de uma rede neural, você tem vários trechos de códigos. Porque, em síntese, a rede neural seria um modelo de machine learning muito complexo e poderoso, composto por vários algoritmos que são executados simultaneamente, são executados ao mesmo tempo. Vocês já devem ter ouvido falar de quem tenta rodar, executar, programar uma rede neural na sua máquina, geralmente precisa de um esforço computacional muito grande. Então, são pessoas que investem bastante em memória RAM, em memória em disco, às vezes muito em processamento gráfico também, porque aqui a gente tem muitos cálculos sendo feitos na memória, e tudo isso é feito no trecho gráfico do computador também, na placa gráfica. Por isso que muitas vezes pessoas que querem programar uma rede neural classificadora, convolucional, independente do tipo dela, vocês também vão ver nessa aula, precisa de um esforço computacional considerável, tudo bem? Por quê? Porque tudo é executado ao mesmo tempo. Todo o cálculo é executado simultaneamente. Você pode ter feito dezenas, centenas, milhares de cálculos sendo feitos ao mesmo tempo aqui. Gente, é muito importante vocês entenderem por que a rede neural tem esse poder computacional e tem essa complexidade, certo? Antes da gente entender como é que funciona a arquitetura da rede neural, como que ela classifica, como que ela recebe entradas, por que tem empresa lucrando em cima desses processos computacionais, como o Mikael aqui falou no chat, da NVIDIA ganhando mais dinheiro a cada dia, porque as placas deles são as melhores no momento para poder usar em redes neurais. Sim, inclusive eles encorajam, falando da NVIDIA, a compra dessas placas, disponibilizando treinamentos e dicas para você aprender sobre rede neural. Inclusive, ano passado, a gente teve uma na UFC, no nosso campus de Sobral, que foi uma certificação de plano, justamente advindo da NVIDIA. Veio um cara da NVIDIA para cá, foi mó legal. Quem estava presente deve lembrar. Então, gente, vocês vão entender o que é que processamento gráfico tem a ver com rede neural ainda nessa aula. Então, como eu falei, antes da gente já entrar na arquitetura e no funcionamento, vamos entender um pouco da importância desse modelo tão poderoso que são as redes neurais. Tudo bem? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Israele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Pronto. Ótimo. Como o Cauã mencionou, eu vou falar um pouco sobre a importância das redes neurais hoje, né, na nossa realidade. Muito da importância das redes neurais é relacionado à sua capacidade de processar dados muito complexos, né, e grande volume de dados, aprender também a partir desses dados, resolver problemas, tomar decisões que na maioria das vezes são muito difíceis para os métodos tradicionais de computação. Então a gente vai explorar aqui algumas principais razões que tornam as redes neurais tão importantes hoje. Pode passar. Mais uma vez. Pronto. A primeira razão que eu trouxe é a questão do aprendizado e generalização. Então, as redes neurais, elas têm uma capacidade muito grande de aprender padrões a partir de grandes volumes de dados, né, como eu mencionei,
e generalizar esse conhecimento para novos dados, né? O Cauã até falou um pouco sobre isso. Então, elas são treinadas com um grande conjunto de dados rotulados. Por exemplo, a gente tem uma rede neural e a gente vai treinar ela para reconhecer imagens, né? Por exemplo, cachorros e gatos. E aí a gente vai passar essas imagens, que a gente chama de amostras, com as suas respectivas etiquetas. Então, cachorro, a gente fala lá, cachorro, né? Se a gente dá uma imagem de gato, a gente coloca lá a etiqueta, gato. E aí, durante o treinamento, a rede neural ela vai se ajustando, né? Ajustando seus parâmetros, que a gente chama de pesos, para minimizar a diferença entre as suas previsões, que a previsão vai ser justamente a resposta da rede, e a etiqueta verdadeira, que a gente passou inicialmente. Ou seja, ela vai ajustando seus pesos para tentar acertar ali aquela imagem. E aí esse processo vai permitir com que a rede identifique padrões característicos nos gatos e nos cachorros. E aí uma vez que ela passa por esse processo de treinamento, ela treina esses padrões, ela se torna capaz a gente pode aplicar novas imagens que ela não viu durante o treinamento, e aí a rede é capaz de generalizar. Ou seja, ela reconhece gatos e cachorros em novas imagens, mesmo que sejam imagens diferentes do treinamento. Pode passar. Em relação à automatização e eficiência, né? Elas podem automatizar tarefas que anteriormente exigiam uma intervenção humana intensiva, ou então uma fiscalização humana. Então, elas podem ajudar a automatizar tarefas repetitivas e muito complexas, e aí isso vai aumentar a eficiência em indústrias, né, em grandes fábricas. Então, ela pode trazer resultados e reduções significativas de custo e aumento de produtividade também. Por exemplo, as redes neurais elas podem ser usadas para automatizar tarefas administrativas, né, nesses grandes escritórios, como processamento de faturas, né, atendimento ao cliente por meio de chatbots. Eu acho que todo mundo aqui já utilizou isso, né, atendimento ao cliente por meio de chatbots. Triagem de e-mails também. Nas indústrias, né, a gente pode ter máquinas, robôs industriais que utilizam redes neurais para montar produtos com precisão, ou então verificar defeitos em peças produzidas. É uma infinidade de processos que a gente pode automatizar e melhorar a eficiência. Em relação à adaptabilidade e personalização, essas redes, como eu já mencionei, elas podem ser treinadas para se adaptar a novos dados e condições, permitindo a criação de sistemas personalizados que vão se ajustando ao comportamento e preferência individual dos usuários. A gente pode citar aqui as recomendações de conteúdo, por exemplo, a Netflix, né? Usa redes neurais para analisar o histórico de visualização, né, da gente, recomendar filmes e séries que correspondem aos nossos gostos e preferências. Outra plataforma, o Spotify. O Spotify usa redes neurais para sugerir músicas, né, criar playlists, personalizar isso com base no histórico de escuta e das nossas preferências. A gente também pode mencionar as assistentes virtuais, né, que a gente usa, a Siri, o Google Assistente, a Alexa. Esses assistentes virtuais, eles usam redes neurais para entender a nossa linguagem natural e poder responder com essa mesma linguagem natural. Pode passar. Pronto, em relação à capacidade de processamento de dados, né? As redes neurais, elas têm a capacidade de analisar os dados em grande escala. Então, com essa capacidade de processar e analisar grande volume de dados, elas podem nos ajudar a extrair informações valiosas, né, nesses grandes volumes de dados. Então, hoje em dia, a gente tem uma explosão de dados. Diariamente, a gente, como usuário, como consumidor, a gente gera dados diariamente. Então, as redes neurais, elas são muito úteis, elas são extremamente necessárias para processar, né, e extrair informações valiosas desses dados. E a partir daí, elas podem aprender e identificar padrões bem complexos. E por último, a gente tem que as redes neurais elas podem ser aplicadas em diversas áreas da nossa sociedade. Então, elas podem ser aplicadas na saúde, né, para diagnóstico e análise de imagens médicas, na tecnologia e comunicação, como eu já falei, né, o reconhecimento de voz, assistentes de voz como Siri, na tradução automática, né, o Google Tradutor também depende de redes neurais para oferecer traduções mais precisas.
Na indústria, né, a gente pode utilizar redes neurais para prever falhas em equipamentos antes que essas falhas ocorram. Em processos industriais, a gente pode utilizar para ajustar automaticamente parâmetros, para maximizar a produção e minimizar os desperdícios. Então, são diversas aplicações que a gente vai ver agora com a Amanda. Bom dia, gente. Meu nome é Amanda e eu vou dar continuidade aqui à nossa apresentação, falando sobre algumas aplicações das redes neurais. Então, as redes neurais elas são usadas em diversas áreas atualmente, né? Um exemplo disso é a área da saúde e medicina. Pode passar, cara. Onde a gente tem uso dessas aplicações de diagnósticos médicos, onde as redes neurais são usadas para fazer esses diagnósticos e análise de imagens médicas. Em raio-x ou então em ressonâncias magnéticas, elas são capazes de detectar doenças com uma precisão, às vezes, maior até mesmo que dos próprios médicos. Elas também são usadas no desenvolvimento de medicamentos, e porque com as redes neurais é possível a gente modelar as interações moleculares, e isso pode ajudar na criação de novos medicamentos, né? E também elas conseguem fazer a previsão de tratamentos, tipo, como aquele tratamento vai se sair. Pode passar. Já na área da visão computacional, a gente tem aplicações como reconhecimento de imagens, que isso é muito utilizado na classificação de imagens em sistemas de reconhecimento facial, que é uma aplicação muito usada hoje em dia. A gente vê muito no nosso dia a dia, né, até mesmo nos nossos celulares, e identificação de objetos. A gente também tem a detecção de objetos, que ela é mais usada quando a gente precisa dessa classificação de objetos em tempo real. A gente tem, por exemplo, o uso disso em carros autônomos, onde a gente precisa ter essa detecção muito rápida das coisas que estão em volta, né? O carro precisa ter noção de tudo que está em volta, então é bem usado nisso. Já no processamento de linguagem natural, PLN, é bem usado em coisas como tradução automática, onde as redes neurais elas precisam fazer essa tradução de uma língua para outra, ou então interpretação de um texto. A gente usa esse processamento de linguagem natural. A gente pode ver isso como no Google Translate, isso é usado. Chatbots e assistentes virtuais. A gente também utiliza as redes neurais para isso, né? A gente tem exemplos como a Siri e a Alexa e chatbot de atendimento que ele conseguem ter uma resposta, né, para o usuário. A gente consegue ter uma conversa, assim elas conseguem interpretar e responder a pessoa de forma muito natural. Já na área de marketing e personalização, a gente tem as recomendações personalizadas. Como a Israel até já mencionou, a gente tem o uso disso em empresas, por exemplo, como a Netflix, onde a rede ela é capaz de fazer um perfil daquele usuário e ela consegue, a partir disso, a partir dos dados que ela pega daquela pessoa, ela monta um perfil e ela consegue fazer recomendações, por exemplo, de qual coisa aquela pessoa poderia gostar de comprar, ou então, no caso da Netflix, qual série ela gostaria de assistir, qual filme ela gostaria de assistir. Então, isso é bem como falaram aí no site. Então, isso é muito usado realmente pela maioria das empresas. A gente também tem a previsão de vendas, onde, através da análise de dados das redes neurais, elas conseguem fazer a previsão, por exemplo, de qual produto vai ter uma maior saída em determinada época, e, a partir disso, as empresas são capazes de organizar estoques e ter uma melhor organização. Na indústria e na manufatura, a gente tem usos como na manutenção preditiva, que é onde a gente pode utilizar esses modelos para prever, por exemplo, qual equipamento poderia ocorrer uma falha. Então, as empresas conseguem resolver os problemas antes mesmo deles acontecerem realmente. Então, isso economiza muito dinheiro e muito tempo quando a gente fala de indústria. Na otimização de processo, as redes podem ser usadas para otimizar os processos, maximizar os processos. Então, tem diversos usos numa indústria.
Perfeito, gente. Então, dado toda essa importância e todas as aplicações, vocês já devem estar imaginando, ter uma noção do poder de relevância, aplicação e complexidade que as redes neurais têm no mercado e no mundo da tecnologia no geral. Para vocês verem que ela não está só numa bolha só de um curso de tecnologia ou de uma bolha de estudo específica. Ela está em todos os lugares. Na sua casa tem rede neural sendo aplicada. Então, nada mais relevante do que, sabendo de toda essa importância que a Amanda e a Staeli deixaram bem claro para a gente, só nos basta estudar como que é feito, como que ela faz para classificar essas coisas de uma forma tão complexa e tão diferente dos outros modelos. Gente, é justamente isso que seria o Deep Learning. A gente está estudando muito sobre Machine Learning desde o início da primeira aula, que é a melhor forma de você fazer inteligência artificial, deixando o computador aprender a partir dos dados sem uma programação explícita. Quando a gente trabalha com redes neurais profundas, que tem um aprendizado com várias camadas ocultas, que às vezes nem mesmo o próprio programador consegue discernir, consegue interpretar como que está sendo feito o aprendizado dessa rede neural, a gente diz que a gente está fazendo Deep Learning. Aqui eu tenho uma definição mais formal, se vocês quiserem anotar depois. Aprendizado profundo, né, no inglês Deep Learning, é uma sub-área do Machine Learning focada em redes neurais artificiais com múltiplas camadas, ou seja, vocês podem ver que eu tenho um modelo que não é simples, é um modelo composto, com vários modelinhos, com vários algoritmos. Ou seja, essas redes são capazes de modelar e aprender padrões complexos a partir de grandes volumes de dados. E se vocês pararem para pensar, é basicamente o que a gente está fazendo desde a primeira aula. Nós estamos pegando um conjunto de dados grande, um dataset, estamos colocando em um algoritmo, estamos dividindo esse dataset em um conjunto de treinamento, conjunto de validação, conjunto de teste, para o modelo conseguir fazer previsão a partir deles por meio daquelas iterações, comparação do Y predito com o Y real, tirando a perda em relação a essa diferença, tirando derivados, para conseguir minimizar essa perda e fazer as predições corretas a cada iteração. Vocês já sabem que a gente discerniu sobre isso na primeira aula, tudo bem? Bom, vamos agora estudar como é feita a arquitetura da rede neural, como que ela está organizada, como que são feitos esses cálculos e como os dados chegam e o que acontece com eles dessa rede neural para depois eles me devolverem uma resposta, tudo bem? Antes da gente iniciar, eu quero fazer uma breve comparação de por que a gente chama essa rede, esse modelo de rede neural, né? O que isso aqui tem a ver com o cérebro humano? Bom, aqui eu tenho uma foto se vocês nunca viram, né? Acho difícil, acho que todo mundo que já estudou biologia em algum momento da vida, a foto de um neurônio humano, tudo bem? Na verdade, as redes neurais, elas são um modelo inspirado na arquitetura e no funcionamento do cérebro humano, por isso o nome rede neural. Ela vai ter uma arquitetura parecida porque a gente também vai ter uma unidade computacional que a gente vai chamar de neurônio. Neurônio, aqui eu abstraí com você nessa bolinha aqui, mas tem uma forma bonitinha de você expressar ele por meio dos inputs, por meio da saída. Vocês vão ver essa fotinha, acho que na quarta aula de visão computacional. O neurônio, gente, nada mais é do que a menor unidade da rede neural. Tudo bem? É a unidade mais simples. Exatamente como a rede neural. O que você precisa, no mínimo, é de um ou mais neurônios. Tudo bem? Então, nesse contexto, o que seria esse tal desse neurônio sem nenhum tipo de abstração, sem nenhum tipo de viagem? Bom, gente, o neurônio, nesse contexto, nada mais é que a unidade mais básica da rede neural. Em essência, vai ser um trecho de algoritmo, um trecho de código, que recebe os dados, vai receber os inputs e vai lidar com eles de alguma forma. Tudo bem? Então, se alguém perguntar para vocês, no contexto geral, o que seria um neurônio? Você pode dizer, um pedacinho de código que vai receber dados, fazer alguma coisa com eles e devolver para outro neurônio. Tudo bem? Tudo isso, gente, é feito de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho vários neurônios na arquitetura da rede neural. O primeiro neurônio vai receber os dados, vai fazer alguma coisa com ele, vocês vão já ver o que é essa coisa, e essa coisa pode variar. Depois que ele processou, ele vai passar o resultado para os neurônios seguintes. E isso vai sendo feito de camada em camada até atravessar a rede neural inteira. Mas, eu acabei dando spoiler de como ela está arquiteturada. Gente, uma rede neural vai parecer com isso daqui, certo? Isso daqui, na verdade, é uma estrutura feita em camadas. Cada bolinha dessa, vocês vão entender como sendo um neurônio, tudo bem? Eu esqueci de perguntar o check-up para vocês. Galera, até agora tá tudo bem? A gente está falando muito rápido, alguma coisa foi repassada que vocês não entenderam. Vocês entenderam bem o que é o neurônio? No contexto da rede neural?
É basicamente um trecho de código que recebe dados, processa e faz alguma coisa, certo? Não é nada demais. Pode ser, por exemplo, um escopo de uma função. Pode ser um neurônio, certo? Dependendo do que ele faz com os dados. Bom, já que ninguém tem nenhuma dúvida, nós podemos continuar. Nesse contexto aqui, a rede neural ela vai estar dividida em camadas, tudo bem? Aqui eu tenho 4 camadas, vão ser como se fossem as colunas aqui, tudo bem? Cada camada está sendo explícita de uma cor diferente. Aqui, na camada amarelinha, nós vamos ter a camada de entradas. É nessa camada que os dados, que as features dos nossos dados, do nosso sample, vão ser enviados, uma para cada neurônio, os neurônios vão processar e depois vão enviar os dados para as próximas camadas. Depois da camada de entrada, eu não costumo dizer que eu tenho uma camada diferente da da rede. Eu vou ter agora um conjunto de camadas que vamos chamar de ocultas, tudo bem? Essas camadas ocultas vão fazer também processamento de dados, dos neurônios dessas camadas, mas elas vão trabalhar com outros propósitos, tudo bem? Elas vão adicionar mais valores para esses dados, vão somar vetores, vão somar matrizes, multiplicar por meio de matrizes, e nós vamos ver de perto como é que isso funciona. Depois que a gente termina essas camadas ocultas, nós temos as camadas de saídas, que é elas que vão me gerar a predição, tudo bem? Ou seja, as entradas que eu colocar na camada de entrada vão ser processadas nas camadas ocultas e a predição vai ser retornada por meio de cálculos realizados pela camada de saídas, tudo bem? Cada neurônio de cada camada vai fazer um conjunto, um trabalho específico, e tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que o curso computacional é considerado, tudo bem? Galera, entendido a arquitetura? Beleza, entendemos, tá. Mas, em síntese, como é que essa rede neural funciona? Eu falei como ela está arquiteturada, falei que ela é importante, falei que ela é complexa, mas eu não disse em si por que ela é complexa, por que ela é importante. Afinal, o KNN, ele vai conseguir a predição por meio da distância na distribuição de dados. O naive Bayes, por meio das probabilidades das features. E a rede neural, para classificar. Qual critério ela vai usar desses dados, afinal? Bom, gente, eu vou fazer agora mais uma breve revisãozinha com vocês da primeira aula. Vocês lembram o que é isso aqui? Se vocês prestaram isso na primeira aula, isso aqui não tem que ser estranho para vocês. Com inteligência artificial, você vai ser o seu melhor amigo na hora de você realizar predições. Isso daqui é um dataset, tudo bem? É um conjunto de dados que estão organizados, como eu falei para vocês, em formato tabular, em formato de matriz. Aqui eu tenho aquele velho dataset da detecção de diabetes por meio da quantidade de gravidez, glicose, pressão sanguínea, grossura da pele, insulina, IMC e idade, tudo bem? Com base nesses dados, nós podemos, nesse contexto, nesse algoritmo, prever se a pessoa tem diabetes ou não. Inclusive, cada linha dessa matriz, se vocês lembram, a gente vai chamar do quê? Alguém tem coragem de dizer no chat, abrir o microfone? Cada linha dessa matriz, independente da saída, uma forma da gente mostrar todos esses dados, como fosse uma ocorrência. O que ele seria, né? A gente vai chamar de amostra, ou sample, né? Do inglês, do conjunto. Então, se eu tiver um vetor com o valor do número de gravidez, com o valor da glicose, da pressão sanguínea, esse vetor eu vou chamar de vetor amostra, vetor sample. Por que eu estou revisando isso com vocês? Porque a gente vai usar agora para poder entender como é que a rede funciona. Tudo bem? Vamos lembrar um pouco de álgebra linear? Vamos dizer que eu pego esse vetor aqui que está destacado, o vetor de amostra, e eu faço a transposta dele, certo? E eu vou inverter ele. Então, em vez de ser uma linha da matriz, ele acaba sendo uma coluna, certo? Esse vetor, nós vamos reproduzir, e eu também vou generalizar, porque aqui ele está como se fosse uma sinalidade de diabetes. Vamos dizer que eu tenho amostras de um dataset qualquer, tudo bem? Então, cada dado eu vou chamar de uma variável, vou chamar da variável Z, tudo bem? Então, aqui vai ser o valor de Z1, a segunda coluna, o valor de Z2, o valor de Z3, até um valor Zn, que é indefinido, tudo bem? Então, de Z não, de X, tá? Então, já que o Pablo falou que da gatilho que lembra de álgebra, vamos chamar de X, né? X1, X2, X3 até Xn. E tá aqui, beleza. Esse vai ser o nosso vetor de features, tudo bem? Olha ele aqui. É basicamente o que estava no dataset, só que generalizado. Então, esse valor X1 pode ser, por exemplo, a pressão sanguínea, esse valor X2 pode ser o IMC, esse valor X3 pode ser a idade, tudo bem? Não importa. Esse vetor vai ser um vetor de características dos nossos dados. Tudo bem, galera? Agora, esses dados vão entrar na camada de entrada da nossa rede neural. O que é que vai acontecer agora? Eu vou introduzir para vocês
uma coisinha que a gente vai chamar de matriz de pesos, tudo bem? Daqui a matriz de pesos. Calma, não se assuste. Eu falei para vocês que a álgebra linear ia ser importante, falei que ela é vital para o funcionamento da rede neural e daqui é a prova disso, tudo bem? O que vai acontecer, gente, nessas camadas ocultas é que elas vão ter alguns pesos. O que são esses pesos? São valores arbitrários, certo? São valores que eu mesmo vou inicializar. Quando a gente está programando rede neural, uma coisa que a gente tem que fazer é inicializar o que a gente vai chamar de pesos, tudo bem? São valores que eles não têm uma regra específica. Por que o peso 1 é 3,4? Por que o peso 1, 2 é 4,2? Arbitrariamente, a gente fez esse teste, viu que a rede teve um desempenho bom, então vamos inicializar com esses valores, bem? Eles podem seguir uma proporção entre si, mas não tem uma regra específica do porquê que o valor deles é o que é, tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma matriz com esses valores arbitrários, inicializados pela gente, e nós vamos multiplicar o nosso vetor de features, o nosso vetor da amostra, pela matriz de pesos. Se vocês não lembram como é que funciona na álgebra linear, a multiplicação de matrizes, é sempre um elemento da primeira coluna com um elemento da primeira linha, certo? A gente tem um critério para poder fazer multiplicações de matrizes, tipo, o número de linhas de uma tem o seu número de colunas da outra, e aí nós fazemos uma multiplicação parecida com a distributiva, se vocês não lembram, que a gente tem que multiplicar, depois somar. Sim, verdade, gente, uma dor. Em álgebra linear, a gente ficou craque nesse processo. Então, mas se vocês devem lembrar, qual que vai ser o resultado da multiplicação desse vetor com essa matriz? Vai ser outro vetor, tudo bem? Então, para poder poupar vocês de tanto cálculo matemático, eu vou generalizar o resultado dessa multiplicação também. Então, vai ser um vetor de resultados, tudo bem? Essa multiplicação vai resultar nesse vetor. Vetor de resultados de Z1, Z2, Z3 vai dar até Zn, tudo bem? Que é o vetor resultante da multiplicação dessas duas matrizes, certo? Galera, tá tudo bem até agora? Vocês estão conseguindo entender? Isso aqui está sendo feito dentro da rede neural, certo? A Vitória levantou a mão. Raul, vou mudar a frequência aqui, viu, no chat. Certo. Tudo bem, verdade. Galera, link da frequência enviado agora no chat. Aproveitem essa oportunidade, tudo bem? Que ela vai fechar já. Vou pausar por um minutinho para vocês irem no link e colocarem o nome de vocês. Pronto, galera? Colocaram o nome de vocês? Qualquer coisa, dê um check aí no chat para eu saber. Um retorno. Todo mundo já assinou a frequência? Então podemos dar continuidade, né? Show. Vamos lá, galera. Símbolo de check. Eu tenho o meu vetor de resultado da multiplicação dessas duas matrizes. O que eu vou fazer agora, em outra camada da rede neural? Nós vamos somar com um tal de vetor de viés, ou seja, do inglês bias. O que é esse vetor de viés? É um vetor de valores também arbitrários, também são valores que não têm uma ligação, um significado do porquê eles têm esses valores. Por que a gente faz essa soma de vetor com vetor? Para poder randomizar os nossos dados. Então, a rede, ela precisa de algum jeito dar um shuffle, generalizar, deixar os dados aleatórios para ver que eles não seguem nenhum padrão. Isso vai dificultar o aprendizado para ela e vai garantir que ela tenha um aprendizado melhor, mais generalizado. Então, o que é feito em uma das camadas é a soma dos resultados com esse vetor de viés. Se vocês não lembram como a gente soma vetor, é basicamente somar elemento a elemento, tudo bem? Então, aqui eu vou ter o meu vetor resultado dessa soma, certo? Z1 mais B1, Z2 mais B2, Z3 mais B3, até Zn mais Bn. Beleza? Entendido até agora, galera? Só recapitulando. Nós temos aqui o vetor de features inicial dos nossos dados. Vamos multiplicar com a matriz de pesos para poder randomizar os nossos dados, para poder dar um caráter aleatório para essa distribuição, para poder dificultar o aprendizado. Esse resultado nós ainda vamos somar com um vetor de viés, de forma a dar um shuffle nesses dados, para poder randomizar, deixar eles aleatórios, certo?
E esses resultados eu vou ter aqui. Vai ser o meu vetor Z1 mais B1, C2 mais B2, C3 mais B3, até Zn mais Bn. Galera, o que eu vou fazer? O que é esse vetor de viés? Basicamente é um vetor de valores arbitrários, tudo bem? Pronto, vai ser um vetor de valores arbitrários que eu vou somar com os resultados. Mas o que é importante aqui não é saber o que é ele, é saber para que ele é somado, né? Por que acontece essa soma? Porque quando a gente coloca os dados na rede neural, se a gente não, de alguma forma, aleatorizar esses dados, randomizar, a gente vai se apegar muito ao dataset que nos foi dado. Ou seja, vai acontecer o que a gente viu na primeira aula, você lembra? Overfit. Então, uma forma de prevenir overfit, de deixar o aprendizado mais diverso, mais diversificado, e ela não precisar se apegar ao que foi dado a ela, assim a gente tem a facilidade de generalização, vai ser somado esse vetor de bias, tudo bem? Que é o vetor de viés. Entendido? O propósito dele é basicamente randomizar os dados, tudo bem? Então, feita essa soma, a gente vai ter esse resultado aqui. O que a gente vai fazer com esse resultado, galera? Pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse aqui vai ser o cerne da aula. Então, se você está um pouco distraído, escolhe esse momento para poder focar. É o momento mais importante da aula. Se você não entendeu quase nada até agora, se você entender essa parte, para mim, valeu você assistir essa aula. Vamos entender finalmente por que a rede neural é tão importante e diferente dos outros modelos de machine learning. Porque o que vai acontecer com esse vetor aqui, com esse vetor soma? Ele vai ser mandado direto para um neurônio de uma camada oculta. O que esses neurônios vão fazer, gente? Esses neurônios, eles são providos no código deles de um fator muito importante que difere a rede neural dos outros modelos de machine learning. Essa coisa, eu coloquei até vários pontos de exclamação para poder destacar, é a tal da função de ativação, gente. Função de ativação. Guardem esse nome, função de ativação. Por que isso aqui é importante? O que seria essa tal dessa função de ativação? Gente, é basicamente uma função matemática não linear que é crucial para o funcionamento e o diferencial de uma rede neural. Gente, guardem essas duas palavras, não linear, não linearidade, tudo bem? O que são funções não lineares? A gente tem, por exemplo, a função quadrática, a função hiperbólica, uma função trigonométrica, são funções que não seguem o padrão proporcional linear que é daquela reta que a gente conhece. São funções que obedecem os mais diversos padrões possíveis, tudo bem? Por que a função de ativação é importante? Gente, vamos lá refletir. Então, aqui os nossos dados. Tudo bem? Vocês concordam comigo que isso aqui é uma soma proporcional? Tudo bem? Aqui eu tenho uma soma multiplicada por uma constante, porque como esse Z1 é o resultado generalizado de uma multiplicação, então pode ser que o Z1 possa ser composto por, sei lá, x1 vezes x2, vezes x3, mais B1, tudo bem? Então esse Z1 aqui é uma expressão, certo? Ele não é só um valor. Gente, em álgebra linear, quando a gente tem um valor multiplicado por coeficientes e eu tenho somas proporcionais desses valores, vocês lembram como que a gente chama isso de álgebra linear? A galera que cursou recentemente, tem uma ideia até do cálculo 1. Como que eu chamo quando eu tenho um valor multiplicado por coeficiente, sei lá, tipo, Z1x1 mais Z2x2 mais Z3x3, e pronto, perfeito, Ria foi no chat, combinação linear. Gente, uma combinação linear, por que o nome dela é linear? Porque ela tem um padrão proporcional. Então, tipo, se eu estiver falando de uma distribuição ao longo do tempo, o padrão que eu vejo em certo intervalo vai ser o mesmo padrão se eu ver no intervalo mais adiante, mais para frente. Mas pensem comigo, quem é que faz uma predição linear, uma predição proporcional? São os modelos que nós já vimos na primeira aula. Olha, o KNN, ele segue uma distribuição de dados proporcional, uma distribuição linear. O Naive Bayes também, ele segue probabilidades que você pode fazer uma combinação linear com ela. Você vai, considerando que todas são independentes, elas vão ter um comportamento padrão, até o fim do tempo. A regressão linear também, o nome está dizendo, ela busca encontrar uma reta que obedeça a uma distribuição, que obedeça a distribuição dos dados. O que a gente faz no treinamento do modelo, afinal, a gente tem uma função, afinal, eu dou uma coisa para o modelo e espero receber outra, dou um x e espero receber um y, ou seja, uma função matemática. O que eu quero é descobrir quais coeficientes vão me dar essa relação. Ou seja, isso é treinar um modelo de machine learning, é descobrir quais coeficientes são esses. Isso é um modelo de machine learning linear. Então, o que a rede neural vai fazer aqui, ó, justamente o que eu falei. Em síntese, modelos de machine learning são funções matemáticas lineares com coeficientes desconhecidos. O treinamento desses modelos consiste no cálculo desses coeficientes, já que se trata de funções lineares. O que é que a rede neural vai fazer? Vai
pegar esses dados lineares e aplicar neles uma função não linear, que vai ser a função de ativação. Gente, quando eu aplico em alguns dados uma função que não é linear, por exemplo, hiperbólica, uma função trigonométrica, eu vou quebrar esse padrão de dados. Eu vou quebrar o que eu esperava que esses dados fossem depois de um certo período de tempo. Eu vou quebrar essa proporção. E é justamente isso que dá o poder e a complexidade para a rede neural. Porque agora o aprendizado ele não vai ser advindo de um cálculo proporcional, não vai ser advindo de uma fórmula. Esses modelos como o KNN, o Naive Bayes, todos eles podem ser simplificados a uma fórmula. O KNN tem uma fórmula, o Naive Bayes tem uma fórmula, a regressão linear também. A rede neural não tem uma fórmula fixa para ela. Porque o que ela vai pegar? Vai pegar funções não lineares em dados lineares. Isso vai deixar o aprendizado, entre aspas, imprevisível, certo? É isso que vai dar para ela a característica da gente não saber como é que a rede neural está aprendendo. Então, o vetor de resultados que eu tenho, advindo das somas das multiplicações, vão ser aplicados a uma função especial, e essa função vai modelar esses dados de forma que, por exemplo, se ela me der a saída depois e eu não saber que função foi essa, eu não vou saber o que foi feito com esse dado. Vai ser uma coisa mais ou menos imprevisível, tudo bem? E é por isso que a gente tem redes neurais que algumas vezes a gente não consegue dizer por que ela está aprendendo, como que ela está aprendendo, por que o desempenho dela está bom, por que o desempenho dela está ruim. A gente precisa trabalhar a partir de suposições ou a partir de empirismo, de ajustar valores, muito sobre tentativa e erro, ajustar os valores para poder maximizar o aprendizado dela e diminuir a perda. Mas como que ela está fazendo as classificações? A gente não sabe ao certo, porque as funções estão justamente tirando essa linearidade e a nossa capacidade de descobrir o que está sendo feito, tudo bem? Bom, gente, legal, né? Vamos agora entender quais são as principais funções de ativação. Inclusive, alguém já deu um spoiler no chat. Quais funções não lineares principais que são usadas para poder modelar os dados e fazer a rede aprender? A primeira que a gente vai ver vai ser a função sigmoide, certo? É uma função que varia entre de 0 e 1, e ela vai ter essa lei de formação que vocês estão vendo, o y igual a 1 sobre 1 mais Euler elevado a menos x, tudo bem? Euler a menos x. Basicamente, ela vai pegar os dados e colocar nessa distribuição. Você vai ver que a gente aqui não tem um padrão linear, isso aqui não é uma reta, é uma hipérbole, certo? Então, é assim que a gente modela os dados na função sigmoide. Inclusive, esse é o princípio de um dos modelos de machine learning que a gente não viu ainda, mas o Samuel deu até um spoiler na parte prática da aula, que a gente era para ter visto, mas acabou não incluindo por praticidade, que é um modelo de regressão logística. Basicamente, é um modelo baseado na função sigmoide, certo? A gente vai colocar aquele vetor, aplicar cada Z1 mais B1, né, o resultado de cada índice do vetor. Vai colocar o Z1 mais B1 nessa função sigmoide, vai substituir aqui o valor do x e vai ver o que acontece. Isso vai randomizar, vai dar um shuffle nos valores, vai modelar, certo? Além da função sigmoide, a gente tem também a função ReLU, que é uma função muito diferente, porque o que acontece? Até o valor zero dela do eixo x, ela é constante, tudo bem? Aí, a partir do valor zero, ela adquire um comportamento linear, certo? Então, é como se fosse uma função, entre aspas, semilinear. Até zero, ela atinge o valor constante no eixo y, e a partir do valor zero, ela adquire um comportamento linear ao longo do tempo. Inclusive, a gente tem até aqui em azul a própria função e em laranja a derivada dela, certo? Então, até o valor zero no eixo x, o comportamento da função e o da sua derivada é o mesmo, tudo bem? Mas tem outra também que ela é até interessante porque a gente estuda ela em cálculo 2, mas a gente não vê muita aplicação dela nos contextos mais importantes, né? Vocês conseguem lembrar de quais funções a gente viram em cálculo 2? A gente aprendeu a calcular a derivada, integrar essa função, mas não entendemos o porquê que ela é importante. Ela é uma das funções de ativação. Exatamente, as funções hiperbólicas, mas qual delas em específico? Vocês conseguem ter um palpite? Ou quem já sabe? Uma delas. Gente, é a tangente hiperbólica. Muito bem, Paulo. Muito bem, Ian. Olha, ela é basicamente uma função de ativação. Olha aí a importância dela, a aplicação. Ela é uma função que varia de menos 1 em 1 e ela tem um comportamento parecido com a sigmoide, mas em vez de variar entre 0 e 1, ela varia entre menos 1 e 1.
ela é ótima para poder modelar dados, certo? Porque nelas eu consigo tirar totalmente a linearidade deles. Se eu tiver um padrão proporcional, Z1 mais B1, eu consigo multiplicar esse Z1 mais B1, por exemplo, por um Euler, digamos assim. Eu posso derivar essa tangente hiperbólica, eu posso multiplicar por uma secante ao quadrado. Então, basicamente, o que eu estou fazendo para a rede poder aprender, ela está aplicando esses dados em funções específicas de ativação, o que tira a linearidade deles e tira a previsibilidade também. Então, aqui é como se cada rede neural tivesse um aprendizado quase que individual. Pode ser que se eu tiver uma base de dados e estiver trabalhando em uma rede neural, inicio lá os pesos, o vetor de viés, e eu tenho um certo resultado bom. Se, por exemplo, a Israel estiver trabalhando com a mesma base de dados e mudar a inicialização desses parâmetros, ela pode ter um desempenho totalmente diferente. Mas por quê? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe como que a rede está aplicando as funções trigonométricas. Então, como que a gente consegue ter controle disso? Decidindo quais funções trigonométricas, ou melhor, quais funções de ativação usar, entendendo como que ela está funcionando em relação com os nossos dados específicos, tentar entender, com essa base específica, só aplicar a função tangente hiperbólica como ativação, ela vai ter um desempenho bom. Mas se eu mudar para sigmoide, ela não tem um desempenho tão bom. Por quê? Aí eu vou lá estudar a causa, ver o que a função está fazendo com os dados, para eu poder decidir como construir melhor a minha rede neural. Tudo bem? Então, é assim que é feita a arquitetura. Bom, gente, sabendo dessa arquitetura aqui, como uma rede neural é treinada, afinal de contas? Eu vou mostrar para vocês agora como que é feito esse treinamento. Vamos dizer que eu tenho aqui uma função de perda. Vocês lembram que é uma função de perda da primeira aula? É basicamente a função que vai diferenciar a saída que eu esperava da rede neural e a saída que eu realmente tive. Então, a saída que o modelo devolveu e a saída entre aspas correta. Essa diferença vai me dar uma função, tudo bem? Aqui eu escolhi a função de perda L2, que é basicamente eu pegar essa diferença e levar ao quadrado. Aí eu tenho aqui um integro, certo? O que eu vou fazer, gente? Aqui, vocês podem ter noção que o erro é máximo, certo? Então, por aqui é quando eu tenho a maior diferença possível entre o y predito e o y esperado. Já aqui, nessa parte inferior da parábola, eu tenho que o erro é mínimo. E é isso que a gente quer, tudo bem? A gente quer minimizar a perda, minimizar a função de perda da rede neural, certo? Gente, vocês lembram de cálculo? O que eu posso fazer para poder minimizar uma função e encontrar o valor mínimo dela? Alguém aí tem algum insight de cálculo 1, talvez alguma ferramenta de cálculo 1? Nós vamos usar derivada, galera, mas não é usar qualquer derivada. A gente vai tentar encontrar uma derivada vetorial que vai me apontar para onde eu devo seguir para encontrar o valor mínimo dessa função, certo? Então, eu preciso de um vetor que me mostre para onde eu devo caminhar, para como os pesos devem ser ajustados na rede neural para poder me dar o valor mínimo. Então, gente, essa ferramenta essa derivada a gente vai chamar de gradiente descendente. Se vocês lembram de cálculo vetorial, o gradiente ele é uma derivada, uma operação, né, uma derivada vetorial, que vai me devolver uma função vetorial, que vai apontar para onde eu devo caminhar para a minha função, para quais valores eu devo tender, para encontrar o valor máximo ou o valor mínimo dela. No nosso caso, a gente quer o valor mínimo, tudo bem? Então, cálculo vetorial aqui. Bom, isso tudo é feito em uma etapa que a gente chama de retropropagação ou backpropagation, do inglês. É um algoritmo de treinamento que vai ajustar os pesos das conexões da rede neural para poder minimizar o erro nas previsões dela. É um processo de aprendizado supervisionado. Esse processo ele tem 4 etapas. A primeira é aquela que a gente estava vendo nos cálculos no início da aula. É a soma com o vetor de viés, é a multiplicação com a matriz de pesos, essa é a que a gente chama de propagação para frente. Aqui tem escrito, né? Os dados de entrada dentro da rede neural são passados camada por camada enquanto são aplicados pesos e as funções de ativação também estão presentes nessa etapa, para no final ela me dar uma predição. Então os dados entram na rede, pensem naquela imagenzinha que a gente viu no início, da rede como se fossem várias camadas. Os dados vão entrar, vão serem processados para quando chegar na camada final, ela vai me dar a predição. O que vamos fazer agora? A gente vai calcular o erro. A gente vai ver comparar a previsão da rede com o valor esperado. E aí a diferença das previsões é calculada por meio da função de perda, que é aquela que eu mostrei para vocês, no caso a função de perda L2. Não precisa ser L2, mas foi a que eu escolhi.
Depois que esse erro é calculado, gente, é uma etapa muito importante. Nós vamos fazer o que a gente chama de propagação para trás. Então, o erro calculado na última camada vai ser propagado na direção contrária da rede. Por que na direção contrária? Porque, lembrem-se, a gente quer minimizar o erro. Então, ele vai percorrer da camada de saídas de volta até a camada de entrada. Conforme esses valores são passados de neurônio por neurônio, os pesos vão se autocorrigindo para poder diminuir o erro, certo? Então, como que isso é feito na teoria? A gente tem a predição da rede e agora essa diferença vai sair até o início da primeira camada e esses pesos vão se autoajustando para conseguir minimizar a função de perda. É como se a rede fosse se autocorrigindo para conseguir ter o desempenho melhor e minimizar essa função. Genial, né, galera? E por último, depois, isso é feito por meio do gradiente descendente. Tem também uma operação que envolve a matriz jacobiana, certo? Para poder passar esse erro ao longo até a primeira camada. E, por fim, os pesos vão ser atualizados. Então, utilizando o gradiente descendente, os pesos são ajustados conforme essa fórmula aqui. O novo peso recebe o peso antigo, menos uma métrica que a gente vai chamar de taxa de aprendizado, vezes o valor do gradiente, ou seja, vezes a função vetorial. Esses pesos vão sendo atualizados conforme cada ciclo. Esse ciclo de quatro passos vai se repetir em várias iterações. Então, primeiro a gente tem propagação para frente, calcula o erro, propaga para trás. Propagação para frente, calcula o erro, propaga para trás. Isso foi em vários ciclos, tudo bem? Várias iterações, na verdade, que a gente vai chamar de épocas, tudo bem? Então, cada ciclo desses, propagação para frente, calcula o erro, propagação para trás, é chamado de uma época, tudo bem? Isso acontece em uma época. Aqui eu tenho um GIF para poder ilustrar para vocês como é feita a propagação para frente. Então, no caso aqui, no algoritmo de detecção de diferenciação de um cachorro para um gatinho, talvez por meio de imagens, os valores, as características dessa imagem vão para a camada de entrada. Por exemplo, cada neurônio pode receber um pixel, por exemplo. Depois, nas camadas ocultas, vai ser somado o vetor de pesos, o vetor de viés, vai ser multiplicado a matriz de pesos, somado o vetor de viés, aplicado na função de ativação, pode ser a reluz, sigmoide, e no final ele vai dar a predição. Logo depois, esse valor vai voltar para cada neurônio para conseguir minimizar o erro, tudo bem? Aqui eu tenho um GIF mais completinho, que é um algoritmo de detecção de um número a partir de uma imagem. Então aqui eu, por exemplo, tenho um número manuscrito e eu quero saber que número é esse só pela foto, ou seja, processamento de imagens. Essa imagem vai ser passada para a primeira camada, vocês vão ver que ele está indo e logo depois ele volta. Quando ele volta, eu estou justamente ajustando os pesos para poder minimizar o erro. Vamos dizer que eu mandei a imagem de 5 e ele devolveu, por exemplo, o 6. E aí, esse valor 6 vai ser comparado com o valor real 5 e vai ver, é como se a gente estivesse dizendo, o que eu posso fazer para poder minimizar essa perda, para poder voltar para o valor 5? É justamente a propagação para trás. E aí os pesos são atualizados e esse ciclo se repete de novo em novas épocas, tudo bem? Bom, galera, vocês entenderam? Pode ser um pouco complexo, vocês podem ter se perdido em algum momento da explicação, mas eu queria saber de vocês. Vocês conseguiram entender como é que a rede neural aprende? É muito complexo em relação aos outros modelos. Considera que a gente só tinha uma classificação por meio de distância, por meio de probabilidades. Aqui a gente tem muita coisa envolvida, tem muita ideia a ser processada. Mas vocês conseguiram entender bem? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? A gente está quase acabando, tudo bem, pessoal? Vamos só partir para a parte final da aula. Meus neurônios estão processando aí. Adorei o trocadilho. Genial, galera. Pronto, então é basicamente assim que uma rede neural aprende. Adorei! Mas agora, eu sei que vocês devem estar se perguntando isso desde quando eu começar a falar de rede neural aqui na primeira aula. Como é que eu faço para programar uma rede neural? Tem que fazer do zero? Você pode estar pensando, nossa, agora que eu entendi como ela funciona, eu estou muito animado, agora eu quero construir um projeto, construir minha própria rede neural. Agora que eu falei que é possível, né? Eu quero incorporar o Fischer, criar um projeto em Java, uma classe neurônio. Cada neurônio vai ter uma função de ativação, vai fazer um cálculo, vai receber os dados para no final ter a predição. Vamos lá, gente. Como é que a gente programa uma rede neural? Tem que fazer do zero? Deixa eu contar para vocês. A verdade, gente, é que construir uma rede neural do zero, from scratch, programando neurônio por neurônio, inicializando as variáveis, fazendo os cálculos mão a mão,
a rede está se comportando. Tem peso que a rede se dá bem, tem peso que a rede se dá mal. Travou, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Vocês estão me ouvindo, galera? Aqui tá tranquilo, Carlos. Tranquilo? Porque aqui disseram que travou aqui no áudio. É para repetir alguma coisa? Bom, só repetindo aqui. Não é viável a gente programar uma rede neural do zero, gente, porque a gente está muito propenso ao erro, certo? Então, na prática, a gente não vai ter desempenho bom, a gente vai perder muito tempo, é muito complexo manter essa arquitetura. E para atualizar depois, que a gente não tiver um desempenho bom com uma nova base de dados, nem é viável a gente ficar fazendo isso todo o tempo, ajustando peso, ajustando viés. Simplesmente não acontece, tudo bem? Ninguém programa uma rede neural do zero. Felizmente, algumas boas pessoas que já implementaram vários algoritmos de cálculo de viés, de cálculo de bias, condensaram todos esses modelos em uma caixinha de ferramentas própria para quem quer construir redes neurais. Essa caixinha de ferramentas é simplesmente a nossa amada e querido, por muita gente, é o nosso querido TensorFlow. Galera, TensorFlow é uma biblioteca de Python que vai reunir todas as arquiteturas de rede neural, inclusive independente do tipo. Se vocês não sabem, a gente tem vários tipos de redes neurais. Cada uma delas pode aprender de um jeito diferente, dependendo de quais dados vão ser entrados. Se eu, por exemplo, eu tenho uma rede neural só para imagens, que é a rede neural convolucional, eu posso ter uma rede neural também que aprende a partir das próprias instâncias. Uma rede evolutiva, por exemplo. Temos vários tipos de rede neural, cada uma com um funcionamento diferente. O TensorFlow tem boa parte delas pré-programadas, para no fim você só precisar aplicar os hiperparâmetros, tudo bem? Aí você pode pensar, tá, mas beleza, se o TensorFlow já vai me entregar a arquitetura pronta da rede neural, o que eu vou programar nessa rede, né? Eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente colocar os dados e esperar pelo melhor? Que chato, nossa, eu odeio machine learning, quero sair dessa área de inteligência artificial. É muito chato. Calma, galera. Tem muita coisa para se analisar, sim. Tem muita coisa para se analisar. O que nós vamos fazer, principalmente, quando se programa uma rede neural, é fazer o ajuste de hiperparâmetros. O que são hiperparâmetros? São valores que nós vamos setar inicialmente para a rede poder aprender, e esses valores não vão ser mudados pela gente. Nós só vamos setar eles uma vez. Por isso que o nome é hiperparâmetros. Eles são setados uma vez, porque depois eles vão se autocorrigindo. Lembram da retropropagação? Que os pesos vão sendo ajustados para poder minimizar o erro? Pronto, isso é feito sozinho. Nós vamos dizer o valor inicial dos pesos, certo? Para depois eles serem corrigidos por si só. Então, aqui eu já dei o spoiler, inicialização de pesos. Nós também podemos setar o número de neurônios de cada camada, certo? Eu posso, por exemplo, ter uma camada com 6 a 10 ou 12 neurônios. Vamos definir também quais funções de ativação cada neurônio vai ter em cada camada. Eu posso ter, por exemplo, uma função sigmoide na camada de entrada, uma função sigmoide na camada oculta e uma função relu na camada de saída, beleza? Vamos definir também o número de épocas, ou seja, quantas vezes essa rede vai ficar fazendo essa retropropagação para conseguir aprender, isso é definido pela gente. Inclusive, eu posso definir, por exemplo, 100 épocas para a rede conseguir aprender, o que toma muito tempo. Quem já tentou programar em rede neural sabe que são algoritmos que demoram bastante, cerca de um dia para conseguir rodar. Você tem que deixar o computador lá rodando e para depois voltar e analisar os resultados, certo? Vamos definir também o tamanho do lote, que é basicamente quantos dados a rede vai receber por vez, certo? Que a gente chama de batch sizes, também é algo customizado. E por fim, vamos definir as funções de perda, se a gente vai usar uma perda quadrática, uma perda linear. Tudo isso é configurável. Vamos ver como a rede lida com esses valores, com esses parâmetros, para depois a gente atualizar. Se ela estiver dando desempenho bom, ótimo. Se não, vamos ver por que ela não está tendo desempenho bom. Tudo bem? Galera, estamos quase no fim da aula. Só para encerrar essa parte teórica, certo? Vamos ter uma parte prática também, certo? Vamos falar um pouco sobre preparar os dados antes de colocar na rede. Se vocês vão programar uma rede neural, vocês vão ver que vocês vão passar um bom tempo, primeiro, preparando os dados para depois jogar no algoritmo. Tudo bem? Então, isso é um processo que a gente chama de pré-processamento ou normalização dos dados, que a Israel vai falar um pouco sobre qual rede neural a gente vai aplicar, né? Essa normalização ela é diferente para cada tipo de dados. Nós estamos falando de imagens, de números, é um processo diferente. Mas a Israel vai escolher um desses tipos de dados para a gente poder processar. Tudo bem?
Bom, gente, vocês estão me ouvindo bem? Continuam me ouvindo bem? Sim, perfeito. Pronto, perfeito. Como o Calum falou, né? Vocês já entenderam mais ou menos sobre os dados, sobre como funciona a rede. E vamos colocar agora um cenário em que a gente já tem os nossos dados, que dando um pequeno spoiler, né? A gente vai utilizar imagens. Então, vamos supor que a gente já tem os nossos dados. E aí, o que a gente vai fazer com esses dados? A gente vai simplesmente jogar eles na nossa rede neural? A gente vai só alimentar eles na nossa rede neural? Não, né? Como o Calum falou, a gente vai ter tem uma etapa, né, na construção da rede que é justamente o pré-processamento, que é uma etapa onde a gente vai preparar os nossos dados e transformar eles antes de alimentar a rede neural. E uma das coisas que a gente vai fazer na nossa implementação é a normalização dos dados. Então, por que a gente precisa normalizar os nossos dados, né? O que é essa normalização de dados? Normalizar os dados é controlar a distribuição. Então, quando a gente normaliza os dados, a gente percebe uma distribuição mais controlada que permite uma convergência mais estável. A convergência é justamente o melhor resultado na nossa rede, né? Ela convergir para um resultado melhor. Então, aqui nessa imagem, a gente pode perceber aqui, ó, eu botei alguns gráficos aqui para a gente ver, coloquei essas imagens desses 3 gráficos, que esses pontinhos, né, vermelho, azul e verde, representam as nossas amostras, né, como se fossem as nossas amostras. E aí, no primeiro gráfico, a gente vê que os nossos dados eles estão muito dispersos, né? A distribuição está muito dispersa, né? Eles estão distribuídos em intervalos muito grandes. Na imagem do meio, a gente percebe já dados mais centralizados, mas a gente não consegue identificar nenhum padrão, né? A gente não consegue identificar muita coisa, né, nessa imagem do meio. Já quando a gente normaliza esses dados, né, quando a gente faz o quê? A gente controlou essa distribuição. Então, a gente percebe uma distribuição mais controlada nessa terceira imagem. E aí a rede ela consegue até identificar alguns padrões, como uma reta, uma elipse, por exemplo. Então, essa normalização ela vai trazer para a gente, né, uma convergência mais estável da rede. E por isso que é importante a gente fazer esse processo antes de alimentar a nossa rede. Pode passar. Bom, né? O Calum falou para vocês explicou para vocês a rede neural, né? Uma rede neural tradicional. Na nossa implementação, a gente vai utilizar um tipo de rede neural um pouco diferente. A gente vai utilizar uma rede neural convolucional, né? Conhecida como CNN. Essa rede é muito parecida com o que o Calum falou, né? Mas ela é um tipo de rede mais especializada no processamento e análise de dados visuais, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar com imagens. Então, a gente vai utilizar a CNN. Então, essa rede ela é muito eficaz para identificar padrões visuais, como bordas, texturas, formas, né? E aí, um ponto principal que a gente tem que ter em mente antes de implementar, antes de estudar uma CNN, é que ela transforma uma imagem, né, em característica. A CNN, ela transforma uma imagem em um mapa de característica, né? Bom, agora, as duas principais operações que a gente precisa entender antes de ir para o código é que na CNN a gente tem um processo de convolução, né? É o pilar da CNN, é o processo de convolução, que vai transformar a imagem em um mapa de característica, e o pooling, que é um processo de subamostragem. Então, na CNN, a gente vai ter camadas convolucionais, o que acontece na camada convolucional, né? Que é uma das camadas principais da CNN. Nessa camada, a gente vai aplicar filtros, que a gente chama de kernels, e a gente aplica esses filtros, né, esses kernels, nas nossas imagens de entrada, que nada mais são que matrizes, né? Então, esses filtros, eles vão deslizando sobre a imagem e realizando o processo de convolução, que o processo de convolução é justamente multiplicações de matrizes ponto a ponto. E aí, esse processo faz com que o mapa de características destaque características importantes nas imagens, como eu já falei, bordas, texturas e tal. Cada filtro, cada kernel é capaz de detectar um tipo específico de característica visual. Então, no processo de convolução, a gente tem duas funções operando. Quais são essas funções? A nossa imagem de entrada, como a gente pode ver aqui, ó, essa matriz aqui maior, inferior, a nossa imagem de entrada,
E o kernel, né? Que o kernel é essa matriz pequenininha pontilhada aqui. Na operação de convolução a gente tem isso. E aí o que vai acontecer? Esse kernel, esse nosso filtro, ele vai deslizar, ele vai sobrepor aqui a nossa matriz e ele vai deslizando na nossa matriz e fazendo as operações ponto a ponto, né? As multiplicações ponto a ponto. Depois ele soma tudo e a gente vai ter como resultado essa matriz aqui do lado, que é o nosso mapa de características, como eu havia falado para vocês. Então, cada kernel destaca para a gente uma coisa. Se eu tenho uma imagem e eu quero destacar 3 características importantes, então eu vou aplicar 3 filtros. Cada filtro vai me resultar um mapa de característica. A gente não vai adentrar tanto nessa parte porque na aula de visão computacional vai ser explicado melhor o processo de convolução. Mas a gente vai utilizar na nossa implementação a convolução 2D, por isso que eu estou explicando aqui mais ou menos por cima. Pode passar. A camada de pooling, né, é uma camada que é feita após a convolução. Então, o que a camada de pooling faz? Normalmente, elas reduzem a dimensionalidade dos nossos dados, mantendo apenas informações mais relevantes. Qual a vantagem da gente utilizar a camada de pooling? Ela ajuda a diminuir o número de parâmetros, então a gente vai ter um processamento bem mais rápido, porque um custo computacional menor também, que a gente vai ter menos dados. E ela evita o overfitting. Eu não sei se vocês sabem o que é o overfitting, mas o overfitting é uma coisa que a gente quer evitar, né, na rede neural. O que seria o overfitting? Assim, de maneira bem grotesca, é como se a rede ela tivesse um pouco viciada, um pouco dependente em pequenos detalhezinhos, né, para tomar uma decisão. Por exemplo, se a gente tem uma rede que quer identificar pessoas numa imagem, né? E aí a gente passa lá uma imagem que tem um fundo, que tem árvores, que tem cores, né? A pessoa tá de óculos, tá vestido uma blusa, um chapéu. E aí o overfit é justamente quando a rede se apega a esses pequenos detalhes. Para ela decidir que aquilo ali é uma pessoa, ela não precisa saber o cenário que está ao redor. Ela não precisa saber se a pessoa está de óculos, está de chapéu, a cor da roupa dela. Então, a gente quer evitar que a nossa rede dependa desses pequenos detalhes para tomar uma decisão mais geral. Então, por isso que a gente faz esse processo de pooling. É um processo de subamostragem. Então, o pooling mais comum que a gente tem é o max, né? O max pooling, que é o que a gente vai utilizar na nossa implementação. O max pooling, ele vai deslizando, né, na nossa matriz, ó. A gente tem aqui o nosso mapa de características, que é essa matriz maior. E a gente tem essa janelinha aqui menor, que nada mais é que uma matriz que a gente define, que é uma matriz 2x2. E essa matriz, ela vai deslizar aqui também sobre esse nosso mapa de característica, ó. Então, ela vai deslizar primeiramente aqui nesse quadradinho rosa, ó, 1, 1, 5, 6. E em cada janelinha, ela vai pegar o pixel de maior ativação. Nesse caso aqui é o 6, né? Pronto, guarda o 6. Depois ela vai deslizar para a direita, né, na janelinha verde, e vai pegar o de maior ativação, que é o 8. O mesmo processo vai fazer aqui nessa janelinha amarela e nessa janelinha azul. No final, a gente vai ter como resultado essa matrizinha aí que tem do lado, né? Que a gente percebe que teve uma redução muito grande de pixel, né? Olha o tamanho da nossa imagem de entrada e olha o tamanho da saída. Mas essa a intenção, é a gente fazer uma subamostragem para a gente destacar só o que é de fato importante. Pronto, e agora a gente pode partir para a construção da nossa rede neural. A gente vai apresentar aqui o código. Gente, eu vou começar a apresentar aqui o nosso notebook. Queria reforçar só para vocês que lá no link que tem no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem o link desse notebook aqui, né, na parte da nossa aula de redes neurais. Então, se vocês quiserem acompanhar por lá também, é só estar fazendo essa cópia desse notebook para o drive de vocês, né, e rodando junto com a gente. Pronto, gente. Então, eu não sei se ficou claro, vocês têm alguma dúvida sobre a operação de convolução e a de pooling? A gente explicou só por cima, porque na aula de visão, no workshop, na próxima aula, que vai ser hoje à tarde, de visão computacional, o Jadson vai explicar melhor essas operações.
Então, pode ser que fique um pouco confuso, né? O que é um filtro, como é que esse filtro opera na imagem, como é que acontece a operação de público, mas vai ficar mais claro na aula de visão computacional, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Bom, então vamos começar aqui. Como eu falei, a gente vai utilizar a CNN, né? E nessa nossa implementação, essa nossa rede, ela está sendo projetada para classificar imagens na dimensão 32 por 32, com 3 canais de cor, em 10 classes diferentes. Então, basicamente, a gente vai fornecer imagens e essa rede ela tem que ter a capacidade de classificar essas imagens em até 10 classes diferentes, né? A gente tem 10 classes. E aí a gente vai começar importando as nossas bibliotecas, né? A gente vai apresentar aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar, que como o Cauã falou, a gente não faz do zero, é loucura fazer do zero, porque a gente tem essas bibliotecas que traz um poder muito grande, a gente pode fazer muita coisa com modelos já pré-definidos nessas bibliotecas. E o TensorFlow é uma delas, né? O TensorFlow é uma biblioteca de código aberto que a gente vai utilizar para aprendizado de máquina, inteligência artificial com foco em redes neurais profundas, que é o nosso caso. A gente vai utilizar também o TensorFlow Keras, que é uma API do TensorFlow, também muito utilizada para a construção e o treinamento de modelos de máquina. Então, a gente vai utilizar também o Matplotlib. A gente está utilizando essa biblioteca mesmo só para plotar algumas imagens, né, dos nossos dados e também alguns gráficos mostrando a acurácia da nossa rede. E aí, nessa primeira linha, a gente está preparando aqui o nosso ambiente, né? A gente importa o TensorFlow, a Amanda vai ficar rodando o código, a gente importa o TensorFlow, a gente importa o TensorFlow.keras. No TensorFlow.keras, a gente está importando alguns módulos dele, que é datasets, que vai fornecer para a gente a base de dados que a gente vai utilizar, que vai ser o Cefar 10. A gente importa também esse módulo Layers, que ele já tem algumas camadas pré-definidas que a gente vai utilizar no nosso modelo para facilitar. E a gente importa também o Models, que tem a classe Sequential, que a gente vai utilizar na construção do modelo. E aí a terceira linha é o Matplotlib, como eu já falei. Então a gente vai começar aqui, né, baixando e preparando a nossa base de dados. A base de dados que a gente vai usar é a Cefar 10, né? Que ela contém 60 mil imagens no total, sendo que ela está dividida em 10 classes, e cada classe dessa vai ter 6 mil imagens. Os nossos dados eles estão divididos em 50 mil imagens de treinamento e 10 mil imagens de teste. Como o Cauã já falou nas outras aulas, né? A gente tem essa divisão em imagens de treinamento e imagens de teste, para depois do treinamento, né, a gente expõe o nosso modelo a essas imagens que ele ainda não viu, para a gente checar se ele está conseguindo fazer essa generalização para imagens novas, né? Então, a gente vai começar aqui baixando o nosso dataset. O TensorFlow, ele já tem alguns datasets prontos para uso, então a gente vai se aproveitar disso e usar um desses, que é o Cefar 10, e a gente está baixando aqui, dividindo elas em imagens de treino, né? E nos labels das imagens de treino, nas imagens de teste, que vão ser as imagens que a gente vai usar para a validação, e nos labels das imagens de teste. Aí, se vocês rodarem aqui, vai fazer o download, aqui já rodou bonitinho, então vamos continuar. Então, antes de começar realmente a construir nosso modelo, a gente vai explorar um pouco os nossos dados, só para vocês entenderem mais assim como é que eles estão organizados. Então, se a gente rodar trainImages.shape, a gente vai ter aqui o retorno da forma como esse trainImages, né, que são as nossas imagens de treinamento, elas estão organizadas. Então, a gente vai ter aqui na primeira posição, né, 50 mil, que se refere à quantidade que a gente tem de imagens, né, a gente tem 50 mil imagens de treinamento, e aqui a gente tem 32 e 32. O que seria esses 32, né? Refere-se à quantidade de pixels na imagem, né? Então, a gente tem 32, uma imagem de 32 por 32 pixels. E esse 3 aqui se refere ao fato que as imagens do dataset Cefar 10, elas são imagens coloridas RGB. E no modelo de cor RGB, né, a gente tem um canal de cor para
red, que é o vermelho, né, um canal de cor para green, que é o verde, e um canal de cor para o azul. Então, cada pixel ele vai conter uma informação de cor para cada uma dessas cores, né? Então, um pixel ele tem informação sobre o vermelho, sobre o verde e sobre o azul. Se a gente imprimir aqui o tamanho do nosso train labels, que são os nossos labels das imagens de treinamento, a gente vai poder ver aqui que dá 50 mil também, né? A gente está fazendo essa impressão aqui só para vocês conseguirem entender essa relação, né? De que, como a gente está fazendo aqui um aprendizado supervisionado, a nossa rede ela tem que saber qual a classe cada uma dessas imagens deveria pertencer, né? Aí, se a gente fazer train labels, né, a gente vai imprimir o nosso train labels. E a gente pode ver aqui que os nossos labels eles são um array, né, unidimensional. E em cada posição dessa, tá vendo que tem um númerozinho? Só para mostrar para vocês que nesse nosso dataset aqui, as classes elas não são nomes, né? Tipo, os nossos labels não são a imagem 1 é um sapo, escrito sapo. Não, por exemplo, aqui a imagem 1 é 6. Então, cada número desse aqui representa uma classe do nosso dataset. Então, a gente tem classes de 0 a 9 e cada um desses valores representa uma classe específica do nosso dataset. Se a gente fizer aqui test_images.shape, tá dando para visualizar direitinho, gente? Se a gente fizer aqui test_images.shape, a gente vai imprimir também a forma das nossas imagens, né, de validação. Então, esse primeiro 10 mil aqui se refere à quantidade de imagens, né, que a gente tem nos nossos dados nas nossas imagens de validação. São 10 mil imagens. E a gente vê aqui que a gente tem imagens do mesmo formato, né? É importante, do mesmo formato das nossas imagens de treinamento. Então, se a gente imprimir o tamanho do nosso array de labels das imagens de validação, a gente vê também que a gente tem a mesma quantidade de imagens e de labels. Aí aqui a gente vai fazer esse class names, a gente não vai usar no nosso modelo em si, vai ser mais porque a gente vai mostrar algumas imagens que tem no nosso dataset e a gente vai colocar esse label embaixo dessas imagens. É só para vocês saberem o significado de cada um dessas classes, né? Aqui a gente tem que a posição 0, né? No caso, nossos zeros no nosso array de label significaria avião, né? Aí o nosso 1 seria automóveis, o nosso 2 seria pássaros, o nosso 3 seria gato, o nosso 4 seria viado, o nosso 5 cachorro, o 6 seria frog, né, que é sapo, o 7 cavalo, o 8 navio e o 9 vai ser caminhão. Então é só para a gente saber quais são as nossas classes que a gente tem no nosso dataset. Não? Então essas aqui são as 10 classes que a gente vai ter das nossas imagens. Pronto, gente. Agora que vocês já entenderam como é que os nossos dados estão organizados, dá para me ouvir direito? Sim, sim. Pronto. Agora que vocês já entenderam como é que os nossos dados estão organizados, a gente vai fazer o quê? A gente vai para a etapa do pré-processamento, que eu já expliquei para vocês a importância, né, de normalizar. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente pode ver aí nessa imagem, a gente botou aqui uma imagem, né, uma amostra, e aí a gente tem aqui que ela está variando de 0 a 255 pixels, ó, como vocês podem perceber. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a normalização por escala. Ou seja, a gente vai pegar os valores dos pixels das imagens e eles vão ser divididos pelo valor máximo possível de um pixel. Então, aqui, ó, nessa linha de código, a gente está pegando as nossas imagens de teste e as nossas imagens de treino e dividindo por 255, né, justamente para a gente ajustar essa escala, para a gente controlar essa distribuição. E agora, plotando a nossa imagem mais uma vez, a gente tem aqui que elas estão distribuídas no intervalo entre 0 e 1. Então, a gente tem dados bem mais controlados, a gente tem uma distribuição mais controlada, isso vai ajudar no nosso modelo. Na linha de baixo, a gente vai só visualizar os dados, como a Amanda já mostrou para vocês, a gente tem diversas classes, né? Então, aqui a gente está plotando
as nossas primeiras 25 imagens da nossa base de dados. Então, a gente tem carro, a gente tem caminhão, a gente tem cavalo, tem navio, tem gato, pássaro. É com essas imagens que a gente vai trabalhar na nossa base de dados. A gente vai fornecer essas imagens para a rede aprender e depois vamos fornecer outras imagens, não vão ser só essas, né? Um conjunto com muitas imagens, para ela conseguir classificar e nas suas respectivas classes, como vocês estão vendo aqui embaixo. Então, de cavalo, vai ter várias imagens de cavalo, a rede vai aprender com essas várias imagens e vai tentar chegar a essa classificação no final. Pode passar. Pronto, agora a gente vai chegar numa etapa muito importante, que é a criação do modelo, né? Nosso modelo ele vai ser dividido em camadas e a gente vai utilizar as camadas Conv 2D e Max Pooling 2D, como eu já expliquei para vocês, a parte teórica dessas camadas. Então aqui a gente vai só mesmo colocar a mão na massa. Nessa primeira linha a gente vai criar o nosso modelo, né? Então a gente coloca models.sequential. A gente está utilizando a classe sequential para criar um modelo sequencial, ou seja, as nossas camadas elas vão ser adicionadas uma após a outra, sequencialmente. Então, logo abaixo, a gente vai começar a adicionar todas as nossas camadas da nossa rede. A primeira camada que a gente adiciona é a camada Conv 2D, que é uma camada convolucional. E qual o parâmetro dessa entrada, né? Como eu já expliquei para vocês, a gente vai ter a entrada, que é o input shape. No input shape, a gente vai passar a nossa imagem, né? Que tem tamanho 32 por 32 e possui 3 canais de corpo, que é uma imagem RGB, colorida. Vai receber como parâmetro também a quantidade de filtros que a gente quer aplicar nessa imagem, que são 32 filtros. Esses 32 filtros, eles têm tamanho 3 por 3. Então, a gente vai ter 32 filtros em tamanho 3 por 3, deslizando na nossa imagem de tamanho 32 por 32. E aí, isso vai produzir para a gente 32 mapas de característica, porque cada filtro produz um mapa de característica. Bom, a gente utiliza a função de ativação ReLU, que, como o Cauã explicou, né? Nesse caso, a gente vai utilizar a ReLU para introduzir uma não linearidade. Isso é importante para que a nossa rede tenha a capacidade de trabalhar com dados mais complexos, né? Não apenas lineares. E aí, a segunda camada, a gente adiciona uma camada de pooling, né? Que a gente vai utilizar a camada Max Pooling. A camada Max Pooling, ela recebe como parâmetro o tamanho da janela, né? Que vai deslizar sobre o nosso mapa de característica. É importante a gente entender que nesse modelo as camadas elas são construídas em um modelo hierárquico, ou seja, a saída da primeira camada vai ser a entrada da segunda, a saída da segunda vai ser a entrada da terceira e por aí vai. Então, a segunda camada a gente vai passar uma janela no tamanho 2 por 2, né, que vai deslizar sobre a saída da primeira camada. E aí na terceira camada a gente está construindo mais uma vez uma camada convolucional, né? Dessa vez a gente está aplicando 64 filtros, também do tamanho 3 por 3. Continuamos utilizando a função de ativação ReLU. E aí a gente cria mais uma... Vocês estão me ouvindo? Né? E aqui, diferente da primeira, a gente vai passar 64 filtros. A gente vai continuar. Desculpa aí, a campainha aqui tocando. Aí a gente vai ter essa matriz desses filtros, né? 3 por 3, da mesma forma da primeira camada de convolução. E a gente vai ter a ativação também igual, ativação ReLU. Aí a gente vai passar outra camada de Max Pooling com a matriz 2 por 2. Sério, ainda não tá dando pra te escutar, não. Tenta sair e entrar de novo. Não, é porque eu tô calada mesmo, eu posso continuar.
É que tava parecendo que tava falando. Aí depois outra camada de Max Pooling e outra camada de convolução aqui, novamente com 64 filtros, e o resto tudo igual, né? Aí depois a gente vai ter a camada flatten, que é que ela vai fazer? Ela vai transformar essas saídas aqui, que tem mais de uma dimensão, essa saída que vai sair da convolução, e ela vai transformar num vetor unidimensional para a gente poder passar da camada densa. Pronto. Eu dou continuidade, né? Uhum. Pronto, como a Amanda falou, né? A camada flatten, por que a gente utiliza, né? Justamente para ter essa compatibilidade de entrada. A nossa camada densa, que vai ser essa camada posterior, ela espera uma entrada na forma de um vetor. Então, a gente utiliza a camada flatten para transformar essa saída aqui, porque a saída da camada convolucional é em duas dimensões. Ó, como a gente pode ver aqui nesse sumário que tem aqui embaixo, ó, a nossa terceira camada convolucional ela vai ter saída 4x4 aqui embaixo. Então, é em duas dimensões. Então, a gente tem que transformar isso em apenas uma dimensão, em um vetor unidimensional. E aí, a gente usa a camada de achatamento, né, para achatar. E aí, a gente tem, depois, uma camada densa, com 64 neurônios. Então, a gente adiciona essa camada com 64 unidades de neurônio e continua com a ativação ReLU. Por último, a gente tem a nossa camada de saída com 10 neurônios, que faz referência justamente às nossas 10 classes, né? Então, o número 10 indica que o modelo está sendo preparado para classificar em 10 classes diferentes. A gente não está especificando aí nessa última camada, né, layers.dense, a gente não está identificando a função de ativação, mas geralmente a gente utiliza a softmax, né, para problemas de classificação, que é o nosso caso. A softmax, ela introduz uma probabilidade, né, no nosso resultado. E aí, no final, a gente vai ter as probabilidades, e a que for maior, a probabilidade que for maior, é a referente à classe que a gente passou da imagem. Aqui é um sumáriozinho das nossas camadas. A gente tem a camada e a gente tem o output shape. Então, vamos aqui, né? A primeira imagem, na primeira camada, a gente está passando uma entrada, uma imagem 32 por 32, e a gente está aplicando 32 filtros. E olha aqui a nossa saída. A gente teve uma saída de 32 mapas de característica na dimensão 30 por 30, né? Por que teve essa dimensão 30 por 30, né? Se a gente passou uma imagem 32 por 32? Justamente porque no processo de convolução, como eu expliquei, a gente aplica o kernel, né? A gente tem que sobrepor o kernel sobre a nossa matriz. Quando a gente sobrepõe ele sobre a nossa matriz, a gente tem uma perda da vizinhança, né? Então, a gente perde esses nossos pixels da vizinhança, a não ser que a gente faça um preenchimento com zeros, que não foi o caso, a gente não fez isso aqui. Então, a gente tem essa perda, que é normal. Por isso que aqui a saída da nossa primeira camada foi na dimensão 30 por 30. A segunda camada, essa saída aqui, ó, 30 por 30, né, 32 mapas de característica na dimensão 30 por 30, vai entrar aqui na nossa camada de Max Pooling e vai fazer todo o processo lá de subamostragem e vai ter como saída o quê? 32 mapas de característica na dimensão 15 por 15, justamente porque a gente fez o processo de subamostragem. Então, a gente reduziu pela metade, né, a quantidade de pixels dessa imagem. E aí, ele vai fazendo isso ao longo de todas as camadas, como vocês podem perceber. A gente tem até um cálculo que calcula, né, a dimensão da saída, se vocês quiserem saber. Eu coloquei uma imagem 32 por 32, qual é que vai ser a saída? Tem um cálculo, é só você fazer a dimensão da entrada, menos o tamanho do filtro, dividindo pelo stride. O stride é o passo com que você vai deslizando esse filtro, geralmente a gente considera que é 1. E aí você soma 1 e dá o resultado. A gente não vai fazer aqui porque vai demorar muito. Então, ao longo dessas camadas, a gente está percebendo que eles estão perdendo, né, pixels, vão subtraindo, vão perdendo pela metade, até que na nossa última camada a gente tem o quê? A gente tem 64 mapas de característica na dimensão 4x4. Esses 64 mapas de característica na dimensão 4x4 vão entrar aqui na nossa camada densa. E aí, cada 64 neurônios dessa camada densa, que a gente viu lá em cima,
vai receber o quê? Vai receber esse vetor aqui de 1024 características, né? Esse número aqui vai ser transformado, né? Vai ser achatado em um único vetor. E a camada densa, que possui 64 neurônios, vai receber cada um dos elementos desse vetor unidimensional, né? Eles estão densamente conectados, por isso que a gente chama camada densa. E aí, o que essa camada densa vai produzir para a gente, né? Vai ter como saída um vetor do tamanho 64, né? Um vetor unidimensional de 64 elementos. E aí vai acontecer a mesma coisa. Esse vetor, ele vai entrar aqui nessa última camada densa, a nossa camada de saída. A nossa camada de saída possui 10 neurônios e cada um desses 10 neurônios vai receber um vetor com 64 elementos, né? Então, cada um desses 10 neurônios vão estar conectados com esse vetor. E aí, esses 10 neurônios, eles vão produzir para a gente um vetor, né, de tamanho 10. Como a gente pode ver aqui, ó, o output shape da nossa última camada é 10. Que representa o quê? Representa as ativações dos 10 neurônios da camada de saída. Então, como o número de classes é 10, cada neurônio representa a probabilidade da entrada pertencer a uma das 10 classes possíveis. A gente vai dar continuidade, então, fazendo a compilação e o treinamento do nosso modelo, né? Então, na compilação, a gente vai adicionar algumas configurações restantes ainda para a gente poder treinar o nosso modelo, que seriam o quê? A nossa função de perda, que a gente vai usar, a função loss, né? Que vai medir quanto a rede neural se aproximou do valor real durante o seu treinamento. A gente vai adicionar o optimizer, que é o otimizador, né? Que ele vai fazer com que a gente consiga minimizar essa função de perda mais rapidamente, né? E as nossas métricas, que no caso aqui a gente vai usar a acurácia, que já foi explicado em aulas passadas, né? Mas é a divisão de predições corretas pelo total de predições do modelo. Aqui eu dei uma rodada antes, porque vai demorar um pouquinho para terminar o treinamento, por isso que eu abaixei rapidinho e rodei antes, né? Mas agora eu vou explicar só aqui as funções. Aqui a função de compilação, a gente está utilizando o otimizador ADA, que é um otimizador que é bem usado, que ele vai dar uma convergência mais rápida e vai ajudar o modelo a generalizar também. Aqui a nossa função de perda. A gente está utilizando a Sparse Categorical Cross Entropy, que ela é bem usada assim quando a gente tem mais classes assim no nosso modelo. Como a gente tem 10 classes aqui, então a gente vai utilizar ela. E a gente vai utilizar aqui a métrica, como eu falei, a acurácia, né? Então, para treinar o nosso modelo, a gente vai fazer esse model fit e a gente vai passar as nossas imagens de treinamento, os nossos labels de treinamento, a quantidade de épocas. As épocas são a quantidade de vezes que a gente vai expor o nosso modelo a todo o nosso dataset para ele conseguir fazer esse treinamento. Aí, nos dados de validação, a gente vai passar as nossas test images, né, que são as nossas imagens para validação, e os labels delas. Que a gente está na época 3 ainda, vão ser 10 épocas, então vai demorar um pouquinho, mas só queria pedir a paciência de vocês para esperar um pouquinho, se quiserem ir no banheiro enquanto termina, ou beber uma água, agora é a hora. E se tiver alguma dúvida também, pode mandar aqui no chat enquanto a gente termina aí o treinamento. Eu queria também falar para vocês que esse modelo de CNN que a gente está usando é um modelo bem simples, é mesmo assim para ser a nossa primeira CNN, então é um modelo básico, assim, existem muitos outros modelos de CNN, se vocês quiserem dar uma olhada, existem alguns modelos que já são bem famosos. Então esse aqui é realmente só para a gente entender e brincar um pouquinho com a CNN. A gente, só comentando aqui, que aqui as meninas setaram para a rede poder ser treinada por 10 épocas. Aí você imagina uma rede neural mais complexa, por exemplo, uma CNN que vai analisar uma amostra de espectrogramas de áudio, por exemplo, que não é uma imagem convencional, é uma imagem gráfica que representa um áudio.
Aí você precisa extrair mais informações além da intensidade dos pixels, você precisa extrair frequência, precisa fazer uma transformada, precisa realizar mais tipos de convolução. Então, você precisa também de mais épocas para serem treinadas. Imagina você colocar 100 épocas para essa rede ser treinada. Imagina o tempo que levaria para rodar. Por isso é muito comum quem programa uma rede neural ser uma pessoa muito paciente, porque às vezes você precisa setar alguns parâmetros, deixar ela treinando, sair, depois voltar e analisar os resultados. Então, são algoritmos que demoram bastante para ser rodados e demandam muito do computador também. E é por isso também que o treinamento de rede neural, às vezes, não é feito num ambiente local do computador, por exemplo. Porque a gente não está usando uma ideia para Python comum, como se fosse, sei lá, o PyCharm, o VS Code, ou outra ideia. Porque isso demanda muito do computador. E aí, por isso que existe o Google Colab, que é como se fosse um computador virtual do Google. Na verdade, a gente está rodando isso daqui em nenhum dos computadores do Google, para conseguir consumir o processamento do computador do Google e não do nosso PC. Então, o que a gente precisa é só uma internet boa para conseguir rodar o código, que são códigos muito pesados de serem rodados. Principalmente, quanto mais complexa a rede neural for, mais vai exigir do esforço computacional. Inclusive, eu falei inicialmente que para você rodar redes neurais complexas, você precisa de uma placa gráfica muito boa. Por que a placa gráfica? Por que esses cálculos são feitos na placa gráfica? Gente, placa gráfica processa imagens. O que são imagens, na verdade? São matrizes. E o que é que a gente está fazendo no treinamento da rede neural o tempo todo? A gente está multiplicando matrizes, está fazendo cálculo de operações com as matrizes, ou seja, isso é tudo feito na placa gráfica, por isso que a gente precisa de um processamento muito bom nela, certo? Só esclarecendo para quem pode ter ficado confuso, por que isso é feito na placa gráfica, né? Então demora um tempinho. Eu já tive que treinar uma rede neural, tipo, 100 a 150 épocas, e durou o dia inteiro para rodar. Eu queria também falar para vocês que talvez vocês tenham percebido, né, que a visualização das imagens estava um pouco ruim, assim, né, como a gente vai falar, mas é justamente para a gente fazer essa ligação da quantidade de pixels com a visualização que a gente tem dessa imagem, né? Um pixel é tipo a informação que você tem sobre aquele ponto de cor, luminosidade, etc. Então, quanto mais pixels você tem numa imagem, significa que mais informações você vai ter sobre aquilo, então melhor vai ser a visualização. Como é que a gente está trabalhando com uma quantidade de pixels considerada pequena, né? Acaba que quando a gente vai plotar ali as imagens, fica com uma visualização meio ruim mesmo. Outra coisa que pode ter ficado um pouco confuso, a questão da construção das redes. Mas por que vocês utilizaram tantas camadas? Como é que vocês iam saber? Por que foi utilizado tantos neurônios? Por que foi utilizado tal função? Por que essa quantidade de épocas? Essas coisas, elas são basicamente tentativa e erro. Então, nas redes neurais, às vezes uma camada que você adiciona faz total diferença. Às vezes você está com a acurácia de 20% e você muda a inicialização dos pesos, né, como o Calma falou, sobre os pesos, né? A gente muda o processo de inicialização dos pesos e aí a acurácia pode subir para 80%, isso já aconteceu. Às vezes você adiciona mais neurônios. Neurônios demais nem sempre é bom, às vezes você tira um pouco dos neurônios. Então, assim, é uma coisa que é tentativa e erro. Você vai tentando, você vai ajustando os hiperparâmetros, você vai mudando a quantidade de época, né? Muitas épocas nem sempre significa um bom treinamento, né? Então, assim, você tem que ficar tentando e ver em qual parâmetro, em qual configuração a sua rede teve o melhor resultado. Inclusive, isso pode até ajudar a gente a desenvolver um pouco da capacidade analítica. A gente pode, por exemplo, identificar um padrão que a acurácia não deu muito boa se a gente tem um número X de neurônios. Então, se a gente tentar diminuir, às vezes pode entender por que diminuir neurônios faz a rede aprender mais. Aí, às vezes, pode ser por causa da distribuição dos nossos dados. Pode ser que os nossos dados eles estejam em uma distribuição que, se eu replicar ele muitas vezes, se colocar muito viés, porque, tipo, mais neurônios quer dizer mais processamento de dado. Ou seja, mais viés, mais pesos, né, mais operações. Então, pode ser um conjunto de dados que eu não preciso fazer muita coisa com ele. Aí, às vezes, isso, mais erros numéricos, exatamente, está mais propenso ao erro. Isso pode me fazer algumas revelações sobre os meus dados.
E quem trabalha com rede neural geralmente é um cientista de dados ou então um engenheiro de machine learning. Ou seja, é muito importante que essas pessoas tenham uma capacidade crítica de interpretar dados, de interpretar por que esses dados são importantes e se eles são bons para poder revelar alguma coisa para a gente. Por exemplo, se a gente está falando de tendência de valores econômicos, entender se a gente está tendo lucro a um prazo, se a gente está tendo prejuízo. Por isso é muito importante, às vezes, essas mudanças nesse parâmetro rede neural pode falar muito sobre os nossos dados. Pois é, e vocês devem estar se perguntando, né? Mas se é tão simples, é só colocar a camada em cima da camada, por que a gente precisa de gente para trabalhar com isso, né? Mas não é simples assim. O trabalho verdadeiramente aqui, quando a gente fala de redes neurais, é você saber como fazer para tentar melhorar ela, né? Tipo assim, que técnicas aplicar que podem melhorar o resultado da sua rede, que parâmetros ajustar que podem melhorar a qualidade da sua rede. Então, é isso que geralmente o engenheiro de machine learning vai tentar aplicar, né? Então, aqui a gente já está quase terminando, né? Já estamos na 9ª época. Então, mais alguns segundinhos a gente já termina o nosso treinamento. Quando acabar o treinamento, a gente vai só analisar aqui a acurácia e ver que coisas que a gente pode inferir, né, através dessa análise da acurácia. Essas duas primeiras aqui, elas se referem, essa primeira acurácia se refere à acurácia durante o treinamento, né? Então, a acurácia, a quantidade de acerto assim, que o modelo teve com as imagens do treinamento durante o treinamento. E essa segunda aqui, a gente tem a nossa acurácia nas nossas imagens de validação, que é quando a gente expõe essas imagens, a gente vê se o nosso modelo está conseguindo generalizar esse treinamento com as imagens que ele estava vendo, né, para novas imagens. Se ele consegue fazer esses acertos também para imagens que ele não viu ainda, né? Inclusive, a gente vê que a acurácia vai aumentando de época para época. Na época 1, a acurácia era 0,4. É bem ruim, justamente porque as épocas são quando a quantidade de vezes que você está expondo o seu modelo aos dados de treinamento, né? Quanto mais você vai expondo eles, mais você espera que ele vá aprendendo mais, né? Por isso que, às vezes, as épocas também podem causar overfit, né? Se você colocar um número de épocas assim, muito, muito alto, pode ser que gere overfit. Por quê? Porque o seu modelo ele vai começar a aprender coisas desnecessárias daquelas imagens, pelo fato dele já ter visto elas muitas vezes, né? Então, aqui a gente pode ver que a acurácia final do nosso treinamento foi 0,7, e aí a nossa acurácia nas imagens de validação foi 0,70. Então, a acurácia boa nessa para o nosso modelo, que é bem simples assim, o que a gente poderia analisar, caso que poderia acontecer? Por exemplo, a gente tem uma acurácia aqui durante o treinamento muito, muito alta, e quando a gente vem aqui na nossa validação, a gente tem uma acurácia muito ruim. O que é que a gente pode inferir disso, né? A gente pode perceber que o nosso modelo ele não está verdadeiramente aprendendo com as imagens de treinamento, né? Ele está praticamente só decorando aqueles padrões daquelas imagens de treinamento e não verdadeiramente aprendendo. Aí, quando ele vai para imagens que ele não viu, ele não consegue acertar o que aquilo é. Mas não é o caso aqui, né? Que a gente vê que a gente tem um padrão bem parecido. Aí, para terminar, a gente vai vou só plotar aqui o gráfico de acurácia. A gente tem uma comparação entre aqui as acurácias do nosso modelo. Só para a gente ter uma visualização mesmo. E imprimir aqui a nossa acurácia final da nossa rede, que foi 0,703. Então, é como se a gente tivesse o nosso modelo estivesse conseguindo prever aí 0,7 corretamente, né? Como se fosse 70% assim, de acertos das imagens. Que é uma acurácia boa, né? Relativamente. Sim, como eu falei, para o nosso modelo que é bem simples, a gente não está aplicando técnicas, né, para tentar melhorar nem nada. Então, é uma acurácia bem boa. Então, se você mostrar uma imagem, né, ele tem quase 70% de chance assim, de acertar a classe, né? Mas imagens das classes que ele foi treinado, né? Se você mostrar uma imagem aleatória, claramente ele não vai acertar.
Então era isso, era mais para vocês terem assim, a noção de como funciona a CNN, trabalhar com imagens. E a gente espera aí que tenha despertado interesse, né, para vocês pesquisarem mais sobre a área de redes neurais e tentarem fazer algum projetinho sozinhos também. Bom, gente, é nessa nota que nós encerramos a nossa terceira aula de Deep Learning para as redes neurais. Eu queria agradecer a presença de vocês, quem ficou até agora, quem já assinou a frequência, sua presença já está garantida nessa aula. E o Tech Talk ainda não acabou por hoje, nós vamos ter ainda a nossa última aula do workshop, agora, às 1h30 da tarde, que é justamente nós vamos pegar todo esse conhecimento que a gente já adquiriu desde a primeira aula, Machine Learning, regressão linear, redes neurais, modelos de machine learning, vamos aplicar em uma aplicação, que é o quê? A visão computacional, tudo bem? Eu falei para vocês que inteligência artificial está em vários lugares, pronto. A visão computacional é uma delas. Então, vamos ver isso mais tarde. Galera, muito obrigado a vocês. Boa tarde, bom almoço. E nós, a gente se vê por aí, tudo bem? Nos vemos na próxima aula. Tchau, gente. Até a tarde. Espero que vocês tenham gostado.